Olá, voltamos em Conexão Legal. O programa de hoje falando um pouquinho de globalização, no âmbito de Estado e também das posturas do Estado junto à sociedade. E, para tanto, a doutora Marli Ferreira está nos ajudando e dando aqui a honra, uma aula para o nosso Instituto. Doutora Marli, a senhora falava das obrigações do Estado. Elas são falhas, realmente a carga tributária no Brasil é muito alta, mas isso termina no Brasil, é uma questão global. Nós temos aí a caso da França, com dívidas imensas no que tange a questão da Previdência, com, segundo cálculos do governo francês, com pensões que não serão pagas daqui a 50 anos. E é um país de primeiro mundo, um país riquíssimo. Isso, então, quer dizer que o Estado falhou no terceiro mundo e também no primeiro? Bom, eu acho que em matéria de previdência, já que você falou, acho que a situação está complicada no mundo todo. Por quê? Porque você teria que ter uma partida do cidadão e uma contrapartida do Estado para fazer o caixa e o fundo necessário para que a conta atuarial, enfim, feche no final. Não é o que acontece aqui. Por exemplo, você veja, eu sou funcionária pública, servidora pública, sou magistrada. Então, eu recolho 11% do meu salário bruto para a Previdência e a Constituição diz que o Estado, a União, tem que recolher a parte dela como empregador. Não faz isso. Então, quando eu me aposento, eu sou paga só com o dinheiro que eu recolhi. E na Previdência Privada acontece a mesma coisa. Por exemplo, você vai desculpar, vou ter que dizer isso, porque isso acontece no mundo todo. A Constituição Federal, a Constituição Cidadã que nós temos, deu uma porção de direito para as partes sem fonte de custeio. Então, se você perguntar para mim se eu posso comprar hoje um carro que um rapaz outro dia bateu aí da concessionária, foi passear com o carro e tocou o carro no poste, que custa R$450 mil, eu não posso, sabe por quê? Porque para eu pagar um carro de R$450 mil, eu tenho que ter R$450 mil e mais o seguro, e mais o IPVA, etc e tal, você sabe que mais essa os conta... acessórios. E vai chegar a R$600 mil. Então, se eu não tiver 600 mil no bolso, que não faça falta em outras necessidades primárias básicas minhas, eu posso comprar o carro, senão eu não posso. Eu não posso, sua mulher não pode chegar para você e falar assim, olha, me dá 100 mil para eu ir na feira. Você fala, desculpa, eu só posso te dar R$100. Entende? E isso que aconteceu, a Constituição deu uma série de direitos, uma série de vantagens para os cidadãos, sem a fonte de custeio. E tem que pagar a conta, essa conta tem que fechar. Como é que fecha a conta? Eu não sei. E isso está acontecendo no mundo todo. Por quê? Porque a Previdência, ele chama Previdência, mas deveria chamar Imprevidência Social. Porque, primeiro, você não pode prever quando é que o camarada vai ficar doente, você não pode prever os acidentes de percurso no caminho do obreiro, você nunca pode prever, e você não sabe até quanto vai viver. E você não esqueça que agora o padrão de vida do nível médio do mundo subiu muito, porque ninguém vive mais até os 60 anos, 65. Isso vai longe. A expectativa de vida é altíssima. A expectativa agora é 110 anos. Acho que no futuro é mais ou menos isso. Ainda tem tempo. Então, imagine uma previdência calculada em 110 anos. A pessoa vai se aposentar aos 80. Você viu o Estado, os Estados Unidos, o que o Obama conseguiu fazer? Por quê? Porque eles estavam estourados. Sem dúvida. Estourados. A questão de saúde nos Estados Unidos é precária. Globalizou o desemprego, globalizou o problema previdenciário. Por quê? Porque não existe cálculo atuarial que consiga entender o mecanismo da sobrevivência da pessoa após a aposentadoria. E a senhora percebe que nos Estados Unidos o imposto sobre o quanto se paga da mão de obra é de 7% a 9%. No Brasil é 102%, né? Então imagine aí o quanto nós temos aí de gordura. É que todo esse tributo não vai para a mesma utilidade. Enfim, sem dúvida, é verdade. Porque o imposto, na verdade, não tem uma contraprestação do Estado, né? Diferente das taxas e tal. Nada obstante, nós temos contribuições que são, sim, essas sim, vinculadas a uma determinada atividade finalística do Estado. Mas o próprio FGTS foi usado para a construção de Brasília. Foi. Não é isso? Foi. E isso deve ocorrer no mundo todo, sem dúvida. Veja que a França está com crises sobre estrangeiros. A França está com crise de desemprego.
A França está com crise política, o Sarkozy está perdendo a Apoio, liderança e nas últimas apoio eleições. em todos os locais. A França está com crise de credibilidade internacional. Problemas étnicos. A França está com crise na Previdência Social. Né? Então, sem contar a questão religiosa, né? Que está em discussão. Isso ele vai usar, o Sarkozy, eu acho, eu não sou analista político, mas eu sou uma cidadã que lê igual todos os que nos ouvem, mas eu acho que ele vai usar esses argumentos políticos, religiosos, para se manter no poder como uma liderança capaz de capitalizar e dar unicidade ao povo francês. E isso não vai conseguir toldar os outros problemas emergenciais dessa sociedade. Até porque a Alemanha já vem sofrendo os mesmos males e junto com a França são os dois países que lideram a União Europeia, né? Está muito complicado, está tudo complicado, né? A Grécia está complicadíssima. Portugal a Grécia nem se é diga, questão, né? Portugal desde quando entrou só. Mas agora está melhor. No Brasil, né? Mas agora ainda melhorou um pouquinho, né? Verdade. Agora pelo menos não é mais o bichinho feio do bloco europeu. É verdade. Mas você vê, a vantagem é que você consegue, nos países que têm um judiciário mais ágil, eu acho que aí faz uma diferença boa, você consegue detectar quem são os vilões da história e puni-los rapidamente. Mas daí não vem aquela questão? Aquele Murdoch, por exemplo, tá lá, né? Mas aquilo foi político igual no Brasil, né? Aqui, o caso dos Nardoni também no Brasil foi mais ou menos igual. Mas os Nardones, o problema deles era outro. De comoção social, lá aconteceu uma coisa. Porque não, nos acho que não é Unidos... comoção social, porque nós tivemos outras comoções sociais de ordem política e econômica, tal como o Murdoch, e o camarada está solto. Mas o Murdoch, porque o americano é muito ligado ao bolso, né? Você mexeu no bolso do americano, virou comoção social. Também, né? Doutora, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar um pouquinho de lei postal, que vai ser o foco do nosso encontro. Pois não. Você aí de casa, continue em Conexão Legal. E antes disso, se você tem dúvidas, sugestões sobre esse programa, não esqueça de entrar no nosso site, iidc.org.br.